Gente, boa noite a todos. Bem-vindos à nossa última reunião sobre o livro Milagre da Manhã. Tá acabando. Hoje a gente vai abordar dos capítulos 8, 9, 10 e fazer uma conclusão sobre as coisas. Gel, é com você. Partiu. Boa noite a todos. A Aline acabou de chegar aí. Boa noite, Aline. Boa noite, Alisson. Boa noite, Gabriel. Espero que esteja tudo bem com vocês. Galera, na semana passada a gente falou sobre o capítulo 6 e 7. Hoje a gente vai falar sobre o 8 e o 9 e a Jennifer vai falar sobre o 10. E no início lá do capítulo 8 ele começa falando que você não precisa literalmente fazer o milagre da manhã na parte da manhã. Aí você imagina, você leu o capítulo 1 até o 7 e ele falando que tinha que acordar às 5 da manhã e chega no 8 ele manda essa. Não, não é bem assim, não é às 5 da manhã. Mas aí ele explica nesse capítulo que você separar um período do seu dia para se dedicar a melhorar o seu pessoal, o interpessoal, o seu interior, pode ser tanto de manhã, quanto à tarde, quanto à noite. Que para ele foi na parte da manhã porque foi o tempo que ele viu que realmente ele podia se dedicar para essa mudança. Fora que ele explica que realmente fazer de manhã tem lá seus benefícios. Então, nesse iniciozinho ele já fala, não precisa acordar cedo para fazer o milagre da manhã. E nesse capítulo, quando eu li esse livro, eu li ele todo, mas eu não entrei no site, não vi as receitas, eu fiquei com vontade de fazer na época, mas eu não fiz. E dessa vez eu peguei tudo, até mandei lá no grupo a receita, o link. E nesse capítulo 8 ele fala um pouquinho sobre os alimentos que ele ingere na parte da manhã, que facilita na digestão, melhora a energia dele durante o dia. E isso era uma coisa que eu queria muito fazer. E ele começa falando ali em alimentos, ele separa por alguns tópicos, que é o quando comer, por que comer e o que comer. No quando comer, ele fala que se alimentar gasta energia. Quanto mais você comer, mais energia o seu corpo gasta. E se for comer pela manhã, que seja algo pequeno ou até uma fruta. Ou seja, eu particularmente, eu acordo morrendo de fome. Eu não sei o que eu. Quanto mais eu comer antes de dormir, mais eu acordo com fome. Só que isso é de mim. Desde criança eu sempre fui magrelo. Acho que as lombrigas na parte da madrugada come tudo que sobra, sabe? Aí eu já acordo com fome. Então sempre faço meu cafezinho, como um pão ou como um biscoito. Mas eu não consigo encher a barriga, sabe? É só pra amenizar aquela fome ali da hora que eu acabei de acordar. E aí eu consigo fazer as minhas atividades. E ele traz aqui nesse capítulo a importância de você comer coisas saudáveis. Eu lembro que eu assistia novela ou filme e eu via o café da manhã do pessoal, era jarra de suco de laranja com melão picado, eram uns negócios bonitos, sabe? Só que ele traz nesse capítulo que literalmente as frutas, as verduras, os alimentos vivos para essa parte da manhã te traz uma melhor energia. Então, quando comer para ele, o autor em si ele explica que para ele não come nada de manhã. A única coisa que ele faz é tomar um shake maluco lá que ele inventou. E por que comer? Ele fala assim, ó, ele falou entre aspas sobre o hábito de comer, que é de te fazer uma pergunta do tipo: por que você come sorvete? Ou por que você come batata frita? Ou por que você come o que você come? E eu trouxe aqui a referência sobre os hábitos porque no livro O Poder do Hábito e o Hábitos Atômicos que eu já li, o autor fala que tudo é gatilho. Alguma coisa acontece para que você faça uma ação, por exemplo. E aqui eu senti que ele meio que puxou para esse lado dos hábitos quando ele fala que a pessoa ela tá andando na rua e ela sente o cheiro de alguma coisa e ela acaba comprando e comendo e
porque ativou no cérebro dela o gatilho. Eu lembro que ali em Niterói, naquela avenida ali, tem ali uma fábrica de bolo. Vocês já viram aí na região aquela loja que chama Fábrica de Bolo? Gente, quando aquele povo tira bolo do forno, o cheiro vai longe. E quase sempre, quando eu passo de frente e tem ali aquele cheirinho de bolo, eu sempre comprava um bolo. Às vezes eu nem comia, mas eu sempre comprava, sabe? E literalmente é isso que ele fala aqui nessa parte do livro sobre você comer o que você come. E ele traz aqui a reflexão que as pessoas, se você perguntar para elas assim, por que você come isso? 90% das vezes elas vão dizer, é porque eu gosto, ou porque eu me sinto bem comendo isso, ou nunca é de acordo com o valor energético ou o valor alimentar que aquele alimento tem. Então ele chama a atenção aqui nessa parte para que você possa escolher os seus alimentos de forma a valorizar os nutrientes, o valor calórico e você ter como base esse valor nutricional para o alimento. E ele fala que as pessoas comem por emoção, geralmente porque gostam da comida que come ou não por fazerem bem à saúde, que é literalmente isso. No que comer, ele fala assim, portanto, criei o smoothie de superalimentos do Milagre da Manhã, que incorpora tudo o que seu corpo precisa em um copão gelado. Aí ele coloca que alimentos vivos, frutas, legumes, e ele cita aqui uma série de benefícios que esse smoothie, esse shake que ele faz traz, que é proteínas completas, aminoácidos essenciais, antioxidantes, ácidos graxos e essências de ômega 3, semente de chia, eu já ouvi falar, mas nunca comi ou preparei. Mas ele cita aqui diversos nutrientes que estão ali presentes nesse smoothie que ele faz. Que tal a receita lá no grupo que eu mandei o link mais cedo? Ele também fala aqui, lembre-se do velho ditado, você é o que você come. Cuide do seu corpo para que seu corpo cuide de você. E sentirá maior energia e clareza ampliada imediatamente. Ele chega a citar no livro também, eu não anotei aqui, mas ele fala que você se alimentar bem na parte da manhã pode dobrar o resultado que você tem com o Milagre da Manhã. Ou seja, se o Milagre da Manhã já é legal, já te traz um resultado, você cumprir aí com esse requisito que é a alimentação, dobra a sua eficácia, vamos dizer assim. Então, se o negócio já é bom e pode dobrar, vale a pena testar. Ele diz também, lembre-se do... perdão, isso aqui é o que eu acabei de falar. Depois ele começa a falar sobre alimentos, alinhando o Milagre da Manhã com os seus objetivos e sonhos. Todo mundo, quando começa um projeto ou uma ambição, a pessoa quer chegar em algum lugar. Logo, o Milagre da Manhã meio que te prepara e te auxilia para chegar onde você quer. Ele ensina aqui como que ele faz para alinhar esses dois conjuntos. O seu sonho, os seus projetos, seu objetivo com o Milagre da Manhã. E ele traz aqui à tona a reflexão que ele traz durante o livro todo, que é sobre você mentalizar alguma coisa. Se alguém aí não assistiu ainda aquele documentário O Segredo, eu recomendo fortemente que assista. E assista com a mente aberta, tá? Porque ele traz à luz do nosso conhecimento a questão sobre o universo conspirar a seu favor a partir do momento que você entende que ele pode te ajudar. Porque se você, segundo o segredo, se você mentalizar alguma coisa, aquilo acaba vindo para você porque o universo meio que recebe essa energia que você enviou para ele. É legal, é um documentário, tem livro também, vale a pena, deve ser coisa de 40 minutos, mas te abre a mente para uma coisa nova, uma coisa que
você vê que outras pessoas fizeram e teve o resultado. Aí você pode falar que foi sorte, foi Deus, foi qualquer outra coisa, mas isso existe e é acessível. O conhecimento está disperso na sociedade, como diz o gajo que eu não lembro quem falou. O gajo é o rapaz ou o garoto em português de Portugal. Ele fala aqui também sobre superando a procrastinação. Faça o pior primeiro. O legal dessa parte aqui é que quando eu comecei a ler, eu lembrei de uma época que eu morava com a minha mãe e eu era pequeno, não tinha saído de casa ainda. E morava eu, Alisson, minha mãe e meu pai. A gente era pequeno e a gente dormia em beliche, ou seja, o Alisson dormia na cama de baixo e eu, por ser o mais velho, dormia na cama de cima. Eu lembro que quando eu queria acordar e já ficar desperto, eu mesmo sonolento, eu me arrastava com o corpinho assim e me jogava da cama, sabe? Era engraçado. De vez em quando eu batia o joelho, me ralava todo, mas a ideia era que sempre eu caía em pé. E era batata, sabe? Eu despertava. Quando eu comecei a ler aqui de novo e lembrei dessa cena, eu lembrei da Aline, que ela falou que a pior coisa pra ela é levantar da cama. Aí eu fiquei, cara, sempre que você fizer o que é pior primeiro, realmente parece que te dá um gás. E por muito tempo eu levantava da cama assim, eu me jogava pra fora da beliche e já caía em pé. Aí depois, pra subir pra beliche de novo, dava uma preguiça, aí eu ficava acordado. Mas para cada pessoa é diferente o que você vai fazer, o que é difícil para você fazer de início. Então, por exemplo, fazer um exercício, se para você é mais difícil, quando você acorda, a primeira coisa que tu tem que fazer já é logo o exercício. Ah, não, a primeira coisa que é mais difícil para mim é meditar. Minha cabeça não consigo parar e pensar. Tem que se esforçar, porque depois que você finaliza aquela ação, que é o mais difícil, você meio que ganha energia para fazer o restante, segundo o autor aqui no livro. Ele fala também sobre o milagre da manhã nos finais de semana. E ele enfatiza bem aqui o fato de que a partir do momento que você começa a fazer o milagre da manhã, você começa a notar a diferença, seja nos seus hábitos, seja na sua disposição durante o dia. E ele diz aqui que é meio que natural que você acabe querendo um pouco disso para o seu final de semana, que é um período da semana onde você não tem tanto compromisso profissional. E você consegue dar um pouquinho mais de atenção para as suas tarefas pela manhã, as suas tarefas do milagre da manhã. Ele relata aqui como ao longo da semana você consegue ver uma melhora no seu dia a dia e por causa do milagre da manhã você sentirá mais prazer em fazê-lo aos finais de semana. Eu tô falando bem rápido, pessoal, para resumir, porque senão a gente vai sair daqui 1 da manhã. Oh, perdão. 10 da noite. Beleza? Ele fala aqui também, tentando o seu milagre, mantendo o seu milagre da manhã novo, divertido e empolgante. Legal que nesse pedaço ele conta um pouquinho de como era no trabalho dele. E ele sempre reclamava lá pro chefe dele que o trabalho tava chato, tava monótono. E o chefe dele fala assim pra ele, tá, mas quem é responsável pelo seu trabalho tá chato? Aí ele meio que reflete e a culpa é dele mesmo, é ele que deixou chato. E ele fala que no milagre da manhã, para você deixar ele atrativo durante um longo tempo, ele fala que você precisa fazer uma manutenção periódica do seu milagre da manhã. Como que você faz essa manutenção? Você pode atualizar o seu painel de visualização, que é aquele quadro que ele explica que se você quiser, você pode, por exemplo, você quer um carro, você coloca ali a foto desse carro na parede e sempre de manhã quando você olhar para essa foto, você vai lembrar, pô, eu tô aqui num propósito porque eu quero um dia comprar esse carro. Ou seja, você mentalizar a sua família do jeito que você quer, qualquer coisa. Ele fala que você fazer essa manutenção, às vezes
colocando alguma coisa a mais nesse quadro ou tirando o que você talvez já alcançou. Isso é fazer a manutenção ali e deixar o seu milagre da manhã mais atrativo. Trocando o método de meditação. Por exemplo, a pessoa estipulou ali um período onde ela acorda todo dia de manhã e ela faz uma oração. Aí ele fala que se você quiser trocar a oração agora por uma meditação, você pode. Ou você troca a meditação por uma outra atividade, seja o exercício físico que você não fazia. Essas trocas faz com que você sempre esteja motivado a continuar fazendo o milagre da manhã. E ele cita outras técnicas que ele usa. Depois ele coloca ali os pensamentos finais sobre como customizar o seu milagre da manhã. E eu anotei aqui, o momento em que você aceita total responsabilidade por tudo em sua vida é o momento em que você reivindica o poder para mudar qualquer coisa em sua vida. Isso aqui me chamou a atenção porque eu lembrei do poder da autorresponsabilidade. Até no Milagre da Manhã, o autor lá no início ele fala que quando você tem um propósito forte, o resto é resto, sabe? Você acorda de manhã, você faz seu exercício, você estuda. Eu lembro quando eu estudava na 8ª série, mais ou menos, eu estava perto de reprovar de ano. Faltava... Eu anotei aqui, ó. Você vê, transformar de pensamento, autorresponsabilidade, mesma coisa. Sim. Eu lembro que faltava pouquinho para eu reprovar. Só que eu juntei com mais 2 colegas meus e a gente botou a cara para estudar de forma que todo recreio eu ia jogar bola. E nessa semana que faltava de prova, eu não ia jogar bola e eu ficava dentro da sala estudando na hora do recreio com esses 2 colegas. E eu lembrei disso porque literalmente quando você tem um propósito forte, quando você definiu o seu objetivo, os problemas, as dificuldades, elas ficam menor. Você acordar de manhã é o menor dos seus problemas. Tudo que aparece para você como obstáculo, quando o propósito é bom, é forte, você passa por cima de tudo. E é exatamente sobre isso que ele fala aqui nesse trecho. Já no capítulo 9, ele começa falando aqui de insuportável a irrefreável. Quando eu li essa palavra aqui, eu lembrei do Luva de Pedreiro, não sei porquê. Aí ele fala que a motivação é o que faz você começar. Hábito é o que faz você continuar. Eu comecei a fazer o Milagre da Manhã, esse início da nossa leitura, e todo dia de manhã eu posto lá no Instagram a hora que eu acordo e o dia que eu tô. Hoje eu fui pro dia 21. Segundo os especialistas, como o próprio autor fala no livro, para você criar um hábito, você precisa manter aquela rotina durante 21 dias. Só que para ele, você precisa de um pouquinho mais de 21 dias. Eu vou chegar ali daqui a pouquinho. Mas ele fala, ó, por nunca ter aprendido a dominar seus hábitos, a maioria das pessoas fracassa em quase todas as tentativas de controlá-los, repetidas vezes. Eu falei sobre isso daqui ontem com o Gabriel. A gente estava em chamada, a gente ficou quase 2 horas conversando até a ligação cair. Mas eu expliquei para ele que na minha vida eu tive vários momentos. Momentos que eu acordava de manhã, mas não produzia. Momentos que eu produzia, mas não acordava de manhã. E dentre todos esses momentos, eu fui coletando ali alguns hábitos. Para que hoje eu consiga manter o hábito de acordar de manhã, fazer meus exercícios, estudar, fazer toda a minha rotina do Milagre da Manhã, desde lá de trás eu meio que já vim cultivando isso. Só que depois que eu li o Poder Hábitos Atômicos, que eu recomendo que todo mundo leia, eu consegui entender como que eu hackeio a minha mente, o meu corpo, para conseguir criar um hábito. Hoje eu tenho certeza que se eu quiser criar qualquer hábito,
eu consigo criar porque eu entendi como um hábito funciona. Desde o momento em que você pensa nele até o momento que você planeja, você tem ali a recompensa do hábito para que aquilo entre no seu cérebro de uma forma, que seu corpo sinta da mesma forma, que gere em você. Tem mecanismos fisiológicos que acontecem dentro do seu corpo para que um hábito realmente se estabeleça, sabe? Um hábito é um negócio que você faz sem nem perceber. O fato, por exemplo, de você estar indo para casa e você nem perceber qual foi o caminho que você fez, isso é o hábito de ir para casa. Isso acontece de forma natural. Ele fala aqui também sobre fracasso habitual e resolução de ano novo. Ele nomeia aqui isso de NRA. São aqueles hábitos que as pessoas elas planejam durante o início do ano, por exemplo, e elas vão até certo tempo e depois fracassam. Ele dá o exemplo aqui da academia, que a pessoa começa a fazer ali no início do ano, mas aí vai passando os tempos, vai passando o mês, a pessoa vai uma semana, duas na academia, depois desiste e para. Ele fala também sobre o vício no velho hábito, que as mudanças são dolorosas. Uma das principais razões para que a maioria fracasse em criar e manter novos hábitos é que ela não sabe o que esperar e não possui uma estratégia vencedora. Isso daqui, quando eu li o livro O Milagre da Manhã, eu confesso que eu não entendi muito bem. Isso ficou mais claro para mim no Hábitos Atômicos. Mas ele tenta passar aqui de alguma forma que é possível que você crie um hábito, seja ele qual for. O do Milagre da Manhã é importante porque vai te preparar para o mundo, para você sair, para ir trabalhar, para você fazer suas atividades. Então, esse hábito, quando você conseguir criar ele, construir ele, para isso você vai precisar de uma estratégia, vai precisar de talvez até de pessoas te ajudando. Isso é muito importante. Ele fala também, quanto tempo realmente é necessário para formar um hábito. E aqui ele começa a destrinchar um pouquinho desse mito que é de 21 dias. Ele chega até a explicar aqui que hoje a gente conhece esses 21 dias por causa de uma pesquisa que um médico fez, que uma pessoa, quando tem um membro do corpo amputado, ela leva em média 21 dias para se adaptar à falta daquele membro. Então, acabou que isso se popularizou e as pessoas têm muito forte enraizado de que para ela criar um novo hábito, ela precisa desses 21 dias. Mas ele diz que não, que você precisa de 30 dias para criar um hábito e esse hábito ser constante na sua vida. Ele fala que entre esse tempo, ele até separa aqui. Ele fala que a estratégia de 30 dias do Milagre da Manhã de domínio de hábitos. Ele fala que na primeira fase, do dia 1 ao dia 10, é o insuportável. Os primeiros dias é maravilhoso. Os 3 primeiros dias é top demais, é muito bom. Só que depois os 7 que vem é terrível. Isso eu posso falar de todas as formas que vocês imaginarem. Quando eu comecei ali fazer e postar no Instagram, cara, os 3 primeiros dias foi maravilhoso. Eu ficava pensando, caraca, tô mudando minha vida, tô acordando cedo, tô fazendo de tudo aqui pra me destacar e vai dar bom. Animado, sabe? Só que no terceiro dia pro quarto, meu amigo, acho que acumulou eu ir dormir tarde com acordar cedo. Pensa numa dificuldade para levantar da cama. Foi horrível, horrível. E esses 7 dias depois que seguiram, sério, eu fiz obrigado. Foi dureza. Depois ele fala aqui sobre a segunda fase, que é o desconfortável. Você faz meio ali com o pé atrás e querendo desistir. Ele fala, nesse momento você já passou pelo pior. E agora você sabe o que consegue, mesmo que seja deveras um sacrifício. Tipo assim,
Você já provou para você mesmo que é possível, do primeiro dia ao 10º dia. Então é tranquilo, dá para fazer, sabe? É alcançável. Mas do 11º dia ao 20º é sacrificante ainda, é doloroso. Ele fala também sobre a terceira fase, que é o irrefreável. Eu fui hoje pro 21º dia. E eu consigo sentir esse negócio aqui de que eu não vou mais parar, sabe? Ele fala, ó, pronto, deste ponto em diante você agora está convicto de que consegue fazer isso e seu corpo já está no automático, pois faz de forma natural. Mas cuidado, pois você pode acabar se enganando, dizendo, poxa, eu já fiz por 21 dias, já provei pra mim mesmo que eu consigo, então eu vou me dar uma folga aqui, hoje eu vou dormir até mais tarde, vou dormir até umas 8 ou 9 horas, e isso é um erro, porque o certo é você fazer os 30 dias. Você já chegou até os 21? Top, beleza, maravilha, mas mantenha. E um pouquinho mais pra cima, eu lendo o livro, eu vi que tem pessoas que fez tipo 78 dias. Aí eu fiquei curioso, entrei lá na página do perfil do Facebook deles. Tem gente que tá com 300 dias já. Eu falei, caramba, esse povo é maluco mesmo. A galera levou a sério, sabe? E estão fazendo. Tem gente que tem muitos dias já de milagre da manhã. Então, você fazer os 30 dias já é uma vitória. Mas cuidado, porque quando chegar ali nos 21, você vai achar que já está confortável, que está tranquilo, mas não pode desistir, não pode desanimar. Ele fala também aqui, ó, mas odeio correr. Desde o início do livro, ele comenta sobre esse momento da vida dele, onde ele não era um corredor, não tinha o hábito de correr, odiava correr, mas todo esse boom, esse acontecimento que foi na vida dele sobre o milagre da manhã, ele ter escrito o livro e tudo, aconteceu em uma corrida, onde ele saiu de manhã para correr com o sapato de corrida dele, que era o Air Jordan. Ele simplesmente teve um insight e começou. Só que nesse caso, o amigo dele chamou ele para correr, depois que ele já começou a treinar, e falou para ele, vamos correr aí uma maratonazinha. É por uma boa causa, é por uma instituição beneficente. E ele até fala pro amigo dele, tá, eu vou pensar. Porque na cabeça dele era mais fácil ele só assinar um cheque e ajudar do que ele correr. E ele fala que ele correu de 0 km a 9 km e 600 metros em 30 dias. Ou seja, o primeiro dia ele foi e constatou aquilo que ele viveu no primeiro dia, que era uma pessoa animada, uma pessoa que vai pra cima, motivada pra caraca, até o terceiro dia. Quarto, quinto, sexto dia, já vai juntando o cansaço e o cara tem que ir ali, tem que correr, tem que treinar. E ele viu tudo isso até chegar no irrefreável, que era do 30º dia pra frente. Aí ele conseguiu correr, e o amigo dele falou pra ele, pô, vamos fazer o seguinte, vamos correr a maratona? Ela tem 41 quilômetros. Ele falou, beleza, então vamos. Aí ele falou assim, depois o amigo dele, ele correu. Aí o amigo dele falou pra ele assim, pô, vai ter uma próxima, vamos? Porque, cara, essa outra tem 83,2 quilômetros. Mas se você correu 41,6, pô, você correu 41,6, corre 83. Ele falou, cara, essa conta sua tá meio doida, mas vamos. Aí ele combinou lá com mais uns amigos que ajudou ele a ser motivado para fazer, e ele conseguiu completar essas maratonas todas. E em 6 meses, depois do que ele começou a correr, ele já tinha corrido 760 quilômetros, incluindo mais 32 quilômetros de outras maratonas que ele fez. Ou seja, em 6 meses ele ia lá, corria um pedaço, depois corria outro, e em 6 meses ele correu. A gente ainda não leu, mas cara, eu recomendo muito de verdade que vocês leiam O Poder do Hábito. Porque, por exemplo, no Poder do Hábito ele fala assim,
Se você quer parar de fumar, fumar é um hábito. Para você parar de fumar, você não pode falar assim, eu estou tentando parar de fumar. Você tem que dizer assim, não, eu não fumo. Sabe essa troca de mentalidade que a pessoa tem? Por exemplo, a pessoa ela quer trocar o hábito dela de alguma coisa que ela faz. Por exemplo, a pessoa quer começar a correr. Ela não vai dizer assim, eu estou aprendendo a correr, ou eu quero aprender a correr, eu quero criar o hábito de correr. Não, ela tem que dizer assim, não, eu sou um corredor. Se eu sou um corredor, eu corro. Um corredor faz isso. Um corredor bebe água. Um corredor se alimenta bem. Sabe? A mudança de hábito no poder do hábito, ele fala exatamente sobre isso nos hábitos atômicos. Por exemplo, a pessoa fala assim: eu quero ler mais. Quero ser um leitor. O que um leitor faz? Um leitor separa ali um tempo para leitura. Um leitor, ele, sabe, ter essa troca de mentalidade. E é exatamente isso que ele fala aqui nesse trecho do livro. Que ele mudou a mentalidade dele. Agora ele era um corredor. E um corredor tem um sapato de corredor. Um corredor anda com pessoas que correm, sabe? Foi essa troca que ele fez. Ele fala muito sobre isso aqui nesse trecho. Depois ele fala aqui, ó, o resto da história dos 83,2 quilômetros para a liberdade. Nesse trecho ele fala que depois que ele correu esses 83,2 quilômetros, que não foi fácil, foi difícil, ele fala que no final ele estava se arrastando, mas ele concluiu que a sensação foi de liberdade. Ele fala também aqui sobre: você está pronto para a liberdade verdadeira? Aí ele coloca aqui: no outro lado dos próximos 30 dias você está. Ui, tô falando pra caramba, hein, Jennifer? Acho que sobrou um tempinho aqui pra mim ainda. Com certeza. Cara, muito bacana. Vou só pegar um gancho nessa última parte aqui que você comentou, que ele fala sobre a experiência dele, né, de formação de hábito e passando dessas fases, né, do que ele não aguenta, que é o título desse capítulo 9, que é o insuportável e irrefreável. Quando ele se compromete, né, a fazer essa ultramaratona, a maratonar, ele só tinha corrido até então 41,6 quilômetros. Aí ele se disponibiliza a correr 83,2. Aí eles estão lá, ele com um grupinho de amigos estão lá durante 6 meses, foram lá, ficaram se preparando. E aí, assim, não existia maratona de 83,2 quilômetros, só existia maratona de 41,6, mas eles falaram que eles iam correr 83,2. Então, o que eles fizeram? O poder de um compromisso, né? Todas as pessoas que ficaram treinando para isso, eles chegaram 3h30 da manhã no dia, correram a maratona antes de todo mundo, antes do evento começar. E nisso eles fizeram durante 6 horas. Então, eles já tinham corrido 41,6 quilômetros. E aí, quando foi o horário da largada oficial, eles fizeram esse trajeto de novo. E foi por isso que eles se arrastaram, né? No final, eles fizeram os 83,2 quilômetros em 15 horas de corrida, com muita dor e se arrastando. Aí você se pergunta, tá, mas tinha necessidade disso? Será que era realmente... Cara, é o poder do compromisso. Foi o compromisso que ele fez com ele mesmo e com as outras pessoas. Então, como ele se propôs aquilo ali, ele fala muito bem dessa sensação de liberdade, que se você se propõe e você conseguir alcançar aquele objetivo que você se propõe, a sensação de liberdade, ela é pleníssima. Então, assim, o poder do compromisso, ele é formidável porque quando a gente se compromete a fazer, a gente encontra uma maneira de fazer acontecer. Então, se você está precisando de alguma coisa na sua vida que ela, né, aconteça, se comprometa com ela. Porque quando você vai se comprometer, você vai focar. Quando você focar, você automaticamente vai encontrar uma forma de fazer aquilo ali acontecer. E no último capítulo, que é o capítulo 10, ele faz justamente o convite e explica melhor como que é esse desafio de transformação de vida, que é a prática do milagre da manhã por 30 dias, que é a proposta.
né? E aí ele fala qual é o grande benefício. Quando você se comprometer a fazer o desafio de transformação de vida, você vai estar construindo uma fundação para o sucesso em todas as áreas que a gente engloba, a área pessoal, profissional e financeira, pelo resto da sua vida. Se você já acompanha algumas pessoas que falam sobre desenvolvimento pessoal, eles falam muito sobre mandala de vida, né? E você tem vários setores. E se você se compromete a fazer esse desafio de 30 dias, que é para poder chegar e para poder dar a modificação que você pretende, você vai conseguir a modificação em todas as áreas da sua vida, sim. É bem importante, né? E aí, qual é a proposta inicial dele? É você chegar e você fazer... Deixa eu só silenciar um grupo aqui para poder não me atrapalhar. Obrigada. Você chegar e fazer o quê? É você acordar todos os dias e praticar o milagre da manhã. A preferência que ele fala no livro, até nos outros capítulos, é você fazer isso no início do seu dia. Né? O ideal é você iniciar essa rotina antes das 8 horas, para ela poder funcionar. Mas, como ele já falou nos outros capítulos, você pode adaptar e customizar de acordo com a sua rotina, como que fica melhor para você, né? E quais são os benefícios de você chegar e já completar essa rotina por 30 dias assim que você acordar, assim que iniciar o dia? Primeiro, você vai adquirir disciplina. Você vai adquirir uma capacidade crucial para fazer com que você cumpra os seus compromissos. 2, clareza. A clareza ela vai te dar poder que você vai gerar se concentrando no que é mais importante. Porque como você vai organizar a sua rotina, né, vai fazer todos os passos, né, os 6 passos, e você vai adaptar de acordo com o que fica melhor para você, você vai ter clareza também para poder identificar ao longo dos dias o que é mais importante para você ou não. E o próprio desenvolvimento pessoal, que é um fator determinante significativo para o seu sucesso. Porque, um exemplo, a recomendação de leitura na manhã é uma leitura de desenvolvimento pessoal. Se você, por exemplo, se propor a fazer a leitura do Milagre da Manhã enquanto você pratica ele, você vai estar tendo outros insights que com certeza vai te ajudar em algumas outras áreas ao longo do seu dia, né? No seu trabalho, por exemplo, do próprio livro que você pode agregar, né? E você vai adaptando. Eu vou contar uma experiência pessoal que quando eu comecei a ler o livro e como eu comecei a implementar a rotina, eu gosto muito de leitura. Só que existem leituras que são um pouquinho mais densas e tem leituras que são maravilhosas. E como eu estava só com esse livro do Milagre da Manhã, ela estava maravilhosa e eu podia passar 2 horas lendo que nem ia perceber. Mas eu me coloco para poder ler pelo menos 1 hora por dia. E isso acontece logo de manhã, né? Então, só que aí eu me propus a ler um outro livro, que eu agora virei uma viciada em clubes do livro. Estou participando de outro, que aí fala sobre outros tipos de desenvolvimento, né? Ele já trabalha uma leitura muito mais densa. E só que eu incluí na minha rotina logo cedo, para eu não dar desculpa, cuidados da casa. Que eu estava vendo que era uma coisa que eu estava deixando. Eu vou deixar para fazer mais no final do dia, eu vou deixar para fazer no final do dia. E quando eu vi, o dia acabou, eu estava cansada, a última coisa que eu queria era cuidar da casa. Então eu falei, eu vou trazer isso para cima, vou trazer isso para de manhã, para logo cedo, logo depois de eu fazer a leitura que eu tô animada. Resultado, depois aí de uma semana fazendo direto, que aí terminei o livro, o Milagre da Manhã, consegui adiantar, eu fiquei só nessa leitura densa e foi uma leitura que passou a ser chata. Então, eu começava a esperar mais o horário para eu poder fazer a rotina de casa, que antes era chata e se tornou prazerosa, que aí entra um pouco no que o Rangel já falou sobre hackear, porque o que eu fiz também? Eu associei a minha rotina de casa com outra atividade para poder aumentar a minha vibração energética, para poder aumentar a minha energia logo de manhã cedo, né? E aí, o que eu fiz? Por exemplo, coloquei podcast em dia, comecei a ouvir músicas que me deixavam mais animada, entendeu? Comecei a fazer coisas assim para poder me animar. Então, eu comecei a esperar muito mais dessa rotina. Comecei a ficar assim, eu quero muito essa rotina, né? E aí, o que acontece? Eu, fazendo essa leitura, eu já ficava tipo assim, eu trouxe essa prioridade da leitura que eu tinha que fazer, porque eu também tenho que apresentar. Não era prazerosa, mas eu trouxe para poder fazer primeiro, porque eu sei que se eu fosse deixando para fazer mais para o final,
eu ia fazer como eu fazia com as atividades de casa. E a atividade de casa virou a minha recompensa. Então, isso você pode começar a perceber o que você faz na sua atividade, e quando você faz a rotina do Milagre da Manhã, ele vai te dando clareza, que você vai entendendo. Poxa, quando eu faço isso aqui, eu fico muito mais alegre. Quando eu faço aquilo ali, eu não fico tão alegre. Então, eu vou fazer o seguinte, vou trocar, vou trazer essa atividade aqui para mais cedo, e logo depois eu vou usar isso aqui como recompensa. Quando a gente vai ter a oportunidade de ler livros sobre hábitos, a gente vai conseguir, a gente chama isso de hack, né? A gente vai conseguir fazer com que o nosso cérebro funcione a nosso favor e a gente crie uma rotina a nosso favor, né? Outra coisa também que a gente tem como benefício aplicando essa rotina durante 30 dias é o desenvolvimento do estado mental, né? Quando a gente pratica os salvadores de vida, a gente vai estar experimentando os benefícios físicos, porque a gente trabalha exercício físico, intelectual, emocional, espiritual, né? A gente melhora tanto a nossa parte interna quanto externa, porque o que a gente é, a gente traz para o nosso externo tudo que a gente é internamente. Então, se a gente vai estar melhorando o nosso interno, com toda certeza a gente vai estar modificando e melhorando o nosso externo, né? A gente automaticamente vai se sentir menos estressado, a gente vai se sentir muito mais centrado e concentrado, feliz e empolgado com a vida, porque a gente vai estar observando que a gente vai estar fazendo coisas que vão ser necessárias e vão trazer frutos. A gente começa a ter um olhar que, tipo assim, o que a gente está fazendo é significativo, que hoje, talvez, com a rotina que a gente tem de vida, por a gente ter entrado no automático, a gente não tem esse tipo de conscientização, né? Mais energia, mais clareza para seguir na direção dos nossos objetivos, porque a gente também vai estar visualizando eles diariamente, então a gente não vai conseguir esquecê-los, a gente vai estar sempre se movimentando frente a eles, né? E ele dá um lembretezinho pra gente, que a nossa situação de vida vai melhorar depois, mas só depois que a gente se desenvolver na pessoa que a gente precisa ser para melhorá-la. Lembrando, a gente primeiro tem que ser, que aí a gente vai ter as ações que vão levar a gente a ter alguma coisa, ou ser quem a gente quer. A gente, para poder ser quem a gente quer, a gente primeiro tem que mentalizar, como o próprio Rogel colocou, né? Primeiro a gente veste uma capa, né, de que a gente é, e quando a gente acredita que a gente é, a gente começa a perceber o que a gente pode fazer para justamente a gente emanar e, propriamente dito, a gente refletir o que a gente disse que a gente era. Então, a gente começa nesses pequenos passos e você pode fazer isso, né? Quais são os 3 passos, assim, que você pode fazer para poder, que ele dá para você poder iniciar essa rotina de 30 dias, né? O primeiro passo é pegar o kit de começo rápido do desafio de transformação. Ele fica disponível lá no site. Depois eu vou botar lá no grupo, né? O site. O próprio Rangel também botou os links onde você pode fazer o download. A gente vai botar o site de novo. Vou botar aqui também já o link no Google Drive aqui do que eu baixei, do manual. Acho que até depois eu mando o manual direto do kit dos 30 dias. O passo número 2 é planejar o seu primeiro milagre da manhã, se possível, para amanhã já. Então, hoje, depois dessa aula, já planeja, entendeu? A gente já vai disponibilizar para vocês já deem uma lida, você já planeja para poder fazer amanhã. Então, marca na agenda, né? Quando e onde você vai fazer. Lembrando, quando você for fazer a prática, não fica dentro do seu quarto, porque senão você pode cair na tentação de dormir de novo. Vai para um outro ambiente. Vai para pode ser até para outro quarto, você vai para uma sala, vai para uma área externa, ou seja, vai para um ambiente em que você não possa ser interrompido durante o período que for fazer o milagre da manhã. O passo número 3, lê a primeira página desse kit de começo rápido de 30 dias, né? Ali vai ter a introdução, ali vai ter todas as instruções, é só seguir as instruções e fazer os exercícios lá propostos, né? É legal você separar de 30 a 60 minutos para poder fazer a sua rotina, né? Você tem que entender que você vai começar uma preparação, né?
que a preparação para o milagre da manhã de amanhã começa na noite anterior. A gente já falou em outros capítulos que quando a gente faz a mentalização de que a gente vai ter uma boa noite de sono, a gente consegue sim ter uma noite energizante de sono. Então começa hoje a chegar, a planejar, fazer isso para que amanhã você já esteja plenamente tanto preparado mental, emocional e logisticamente para poder fazer. Você pode começar fazendo 6 minutos, como ele já deu aqui no próprio um dos capítulos, como você fazer. Pode começar com 6, pode começar com 10, com 20, com 30, 60, você adapta para a sua rotina. O importante é fazer. Muito importante, a gente vai disponibilizar também os links, você pode chamar uma outra pessoa para poder vir fazer com você, que é o passo 3.1. Obtenha um parceiro de responsabilização. Traz alguém para poder fazer junto com você, porque aí um fica vigiando o outro, você está fazendo, né? A gente trabalhou em outros encontros que a nossa amiga Aline estava querendo iniciar uma rotina, né? Um dos pilares. Então a gente chegou e a gente se disponibilizou. Então, todo dia agora a gente vai te cobrar. Então a gente virou uma parceira de responsabilização, né? Se vocês estiverem com vontade de iniciar alguma coisa e quiserem colocar aqui, fica à vontade depois, quando a gente fizer a conclusão, para poder chegar e a gente trabalhar isso. A gente se ajuda, né? Agora. Eu quero ser parceiro. Oi? Pode me chamar que eu quero ser parceiro. E o mais importante é você não espere ter uma pessoa que vá começar junto com você para iniciar, né? O mais importante aqui é você fazer por você, porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer, né? O parceiro é para ajudar, para motivar. Mas quem vai continuar nessa caminhada e quem vai fazer a caminhada por você é você mesmo. Então, não espera ter alguém para poder começar. Entra em ação agora, o mais rápido possível, né? E aí, uma conclusão sobre o livro, que ele fala assim, muito legal, logo na primeira frase permita que hoje seja o dia em que você vai abrir mão de quem tem sido em prol de quem pode se tornar, né? Acho legal aqui que ele traz como uma forma de você se preparar mentalmente já à noite, todo dia você pensar, pode ser tanto ao se deitar ao acordar. Pense ao acordar. Hoje sou afortunado por ter acordado. Estou vivo, tenho uma vida preciosa. Não vou desperdiçá-la. Vou utilizar todas as minhas energias para me desenvolver, para expandir meu coração para os outros. Vou beneficiar os outros o máximo que conseguir. Essa é uma frase da Dalai Lama. Eu gosto muito dessa frase e eu, assim, muitas vezes quando eu tô com preguiça de levantar, ou quando o primeiro pensamento vem assim, caraca, mais um dia, eu gosto muito de amanhecer e de pôr do sol. Então eu olho assim, logo para poder procurar a luz, eu falo, caraca, que benefício, eu tô viva. A gente precisa aprender a agradecer que a gente está vivo, que a gente tem a oportunidade de mais um dia de fazer diferente. Então é a gente começando a trabalhar o nosso cérebro para poder entrar na conscientização do milagre da manhã e da gente entender que a gente aqui é responsável aqui agora pela vida que a gente quer, né? E assim, lembrando, a gente já falou uma vez, a gente volta a repetir, onde você está é resultado de quem você era, mas onde você termina depende inteiramente de quem você escolhe ser a partir desse momento. Agora é o seu tempo. Não adia para mais um dia criar e experimentar a vida que você merece. Aproveite e faça agora. Entre em ação. Começa fazendo os 30 dias, né? Começa fazendo os pequenos desafios. Não precisa começar com 60 minutos. Começa com menos, começa com 6. Vai evoluindo, vai evoluindo. O importante inicie essa mudança de pensamento, que assim você vai ter uma mudança de viés da sua vida. Isso vai fazer toda a diferença, né? E ele fala uma coisa bem legal, né? Que eu acho assim, que isso que a gente está fazendo aqui é uma forma de presentear vocês, né? Então, assim, eu fiz um compilado do livro, falei lá no grupo, quem quisesse, para poder chegar e ter acesso, né? Disponibilizo, que é o meu presente para vocês. E se vocês gostaram desse livro, coloquem, dê às pessoas, né, de presente para poder elas também terem acesso a essas informações,
terem acesso a esses insights, né, para a vida delas, né? Ele faz também mais um convite para a comunidade, para você também ter outras pessoas com quem você pode interagir, que fazem, ver o milagre da manhã na vida das pessoas, né, como ele funciona. E ele fala sobre uma coisa bem legal que eu acho muito importante a gente sempre perguntando, é o que a gente está sempre perguntando para vocês lá, né? Que é o e-mail que mudará a sua vida. Lembrando que na época que ele colocou isso, o contexto era todo mundo lia e-mail, né? Hoje em dia quase ninguém lê e-mail. Então você pode adaptar para mandar para o WhatsApp. Que é o quê? Você pegar, ele faz a proposta aqui de um texto, que é o que a gente chama de feedback, né? Que a gente colocaria assim, isso é muito importante, eu adoraria a sua opinião. E nele você vai perguntar para a pessoa, né, alguns pontos em que ela e você pode melhorar, né? E alguns pontos em que você tem que são sua fortaleza. Então, assim, faz um pequeno texto, tem até eu até botei no PDFzinho que eu botei, mas eu posso até botar lá no grupo, né? Tem no próprio livro tem assim um texto padrão que você pode copiar e colar, né? Ou você pode adaptar perguntando assim para as pessoas mais próximas para você. Manda aí para pelo menos 5 e bota aí 30, 60. Quantas pessoas você puder e você pergunta, cara, me diz aí 3 pontos em que eu posso melhorar, que você acha que eu poderia melhorar, e me diz aí 3 pontos fortes que eu tenho, porque muitas vezes você tem pontos fortes e você nem sabe que aquilo ali é uma fortaleza, você nem sabe muitas vezes que aquilo ali é o que a pessoa admira em você, é o que você passa para algumas pessoas, né? Hoje, por exemplo, eu estive com a minha mãe, a gente estava trabalhando numa situação em que ela falou assim, filha, vai lá, porque você passa uma força que é necessária quando a gente está desamparado. E eu fiquei assim, cara, eu nem sabia que eu passava isso, porque é uma coisa talvez que seja natural para mim, talvez seja uma coisa natural para você, mas para outra pessoa não é. E às vezes é o que a outra pessoa precisa em você e como você pode usar isso a seu favor. Bem como eu já tinha identificado, mas algumas pessoas não sabiam como me falar, mas eu era uma pessoa extremamente impaciente. E eu sei que por ser impaciente em alguns momentos da minha vida, tem muita coisa que eu não consigo. Então, eu precisei ouvir de outras pessoas para poder chegar e adaptar e melhorar isso. Isso você vai conseguir transformar a seu favor para a sua vida pessoal, para a sua vida financeira, para a sua vida profissional, em todos os aspectos. Só que não adianta a gente tem que parar para poder pedir esse feedback, né, de coração aberto, né? A gente vai ouvir coisas que a gente não vai gostar, né, chamadas críticas construtivas, né? Peça para a pessoa ter bastante carinho na hora dela se colocar, né? E vai ter coisas que a gente vai gostar de ver e a gente vai se emocionar. E aí, qual é o legal? Você anotar isso e botar pontos de melhoria e pontos fortes. E você se propor a trabalhar isso ao longo do tempo. Você determina, eu vou fazer as seguintes ações para poder trabalhar o ponto X, Y, Z, que me falaram que é um ponto fraco. Vou trabalhar o ponto X agora pelo próximo mês. E assim você coloca algumas ações. Como no próprio livro O Poder da Autorresponsabilidade, ele fala um pouco para a gente poder fazer essa avaliação, né? E agora, no Milagre da Manhã, ele se repete, mas a gente não só ouvindo a nossa própria consciência, ouvindo os outros também, o que eles têm a falar sobre a gente, né? Qual é o benefício de você fazer isso? Você vai ter uma autoconsciência ampliada, vai ter uma compreensão mais profunda de si mesmo e clareza em relação às mudanças que você pode fazer para levar rapidamente a si mesmo e a sua vida a um próximo nível. Você vai ter clareza de onde você vai estar errando, de onde talvez você esteja batendo cabeça, que outras pessoas veem, mas você não consegue ver. Gente, quantas e quantas vezes tem coisas que, como a gente sempre falou, é muito fácil a gente apontar o erro do outro. Então, deixa as pessoas apontarem o seu erro, mas não leve isso para o coração. Se aquilo ali a pessoa está vendo como um erro, avalie se aquilo ali realmente, por a pessoa ter visto que é um erro, será que realmente a pessoa está totalmente errada ou ela está totalmente certa?
ouve com o coração aberto, vê o que você pode, entende o ponto de vista da pessoa e vê como você pode melhorar e aplica isso na sua vida. Aí sim, se não era isso, você passa por uma outra. Mas como é muito fácil apontar o erro do outro, então agora é hora de usar essa arma que a gente usa e que as pessoas irão usar com a gente para a gente usar a nosso favor, né? Ele traz também várias citações instigantes, né, nas próximas páginas do livro, né? Aqui eu destaquei algumas que eu acho bem legal para a gente poder desenvolver ao longo desse período. Essas citações vocês podem usar nas suas afirmações pessoais, né? Como, por exemplo, abra mão da necessidade de ser perfeito para que a oportunidade seja autêntica. Seja quem você é, ame quem você é, os outros farão o mesmo. Então, a gente tem que largar a mão de querer fazer as coisas tudo com perfeição e acabar buscando tanto uma perfeição para poder fazer, buscando, eu quero que eu só vou fazer, eu só vou me lançar quando estiver perfeito, achar o momento perfeito. O momento perfeito não existe. E quando você viu, perdeu tempo. E quando você viu, você não fez. Então, entre em ação agora. Outra citação legal. Não há nada a temer, pois você não pode fracassar. Você só pode aprender, crescer e se tornar melhor do que jamais foi. Muitas vezes a gente tem medo do julgamento, medo de, tipo assim, quebrar a cara. Vamos parar de pensar que o que a gente está fazendo e pode levar a gente a um resultado ruim, o erro nada mais é que um resultado ruim, e vamos aprender e crescer com aquilo ali. Vamos ver aquilo ali como uma oportunidade de crescimento, não como uma oportunidade de afundamento. Vamos mudar a nossa forma de ver com relação aos resultados negativos, né? E outra quem você está se tornando é muito mais importante do que o que você está fazendo. Ainda assim, o que você está fazendo é o que está determinando em quem você está se tornando. Além de você focar no processo, você focar nas ações voltadas para você chegar onde você quer, quando eu leio essa frase, uma coisa martela bastante na minha cabeça é: aproveite o processo, aproveite a jornada. Às vezes a gente foca só lá no final e a gente esquece de aproveitar o processo. E o processo é hiper importante porque é ali onde a gente aprende, é ali onde a gente amadurece, né? A pessoa média deixa as suas emoções ditarem suas ações, enquanto os realizadores deixam seus comprometimentos ditarem suas ações. Então, vamos parar de a gente agir só por emoção. Vamos parar vamos começar a colocar o nosso comprometimento, nosso compromisso que a gente faz conosco na frente, e aí sim ele vai ditar. Se eu tenho um compromisso em ser uma pessoa mais rica em nível financeiro, então eu não vou só porque eu estou frustrada, só porque eu ganhei, eu mereço, eu vou gastar. Não. Meu comprometimento é em ser uma pessoa rica. Então, eu tenho que me comprometer também com o meu eu do futuro rico e não vou gastar tudo agora. Eu vou separar um pouco para ele no futuro. E aí, essa ação é que vai me fazer enriquecer do jeito que eu espero, né? E um dos mais importantes se você quer que sua vida seja diferente, tem de estar disposto a fazer algo diferente primeiro. Como a gente já colocou aqui, o próprio Rogério já colocou, a definição de loucura é a gente fazer os mesmos resultados, a gente fazer as mesmas ações buscando resultados diferentes. Então, cara, quer fazer alguma coisa diferente, você quer um resultado diferente, quer ser uma pessoa diferente, não tem outra forma senão você agir diferente. Quando eu entendi isso, eu parei de ficar batendo cabeça. Eu falei assim, ou eu agora me canso de agir da mesma forma como eu estou agindo, porque eu já sei qual é o resultado que eu vou ter com isso aqui. Então, ou agora eu me comprometo e me responsabilizo a fazer alguma coisa diferente, porque se eu fizer alguma coisa diferente e não tiver um resultado diferente, aí eu vou entrar em desespero, mas eu não posso mais ficar agindo da mesma forma. Então, eu preciso fazer ações diferentes, né? Ele faz uns agradecimentos bem legais aqui a toda a família e amigos. E aí, no final, ele faz pra gente, que é assim:
Finalmente a você, leitor, obrigado por me permitir ser parte da sua vida. Vamos continuar nos conectando no Facebook, no Twitter e através da comunidade da Miracle Morning. Por favor, conte-me como está indo. Se algum dia houver alguma coisa que eu possa fazer para agregar valor à sua vida ou apoiar uma causa na qual você acredite, por favor, não hesite em me dizer. Muito bem, agora pare de ler e comece a criar. Nunca se acomode. Crie a vida que você merece viver e ajude outras pessoas a fazerem o mesmo. Então agora é hora da gente parar, da gente entrar em ação e criar a vida que a gente quer pra gente. E assim encerramos o livro. Maravilha. E aí, vocês gostaram? Tem alguma coisa para colocar? Vamos fazer uma fotinha antes das coisas? Todo mundo aí, desativa a câmera aí, gente. Quer dizer, ativa a câmera. Oh, meu Deus. Quero lançar mais de um mês na frente. Hello. E aí, Hello. Simone? Bora, Aline. A Aline tá botando roupão. Bota essa cara pra rolo, isso! Vou fazer aqui. Dá um sorrisinho pra câmera. Aline, volta aqui, Aline. Tá na sua cara, Aline. Aline, olha pra câmera aqui, Aline. Aqui desse lado, Aline. Dá um sorrisinho pra câmera. Isso. Mais uma, mais uma, mais uma. Pronto. E aí, gente? E aí, o que vocês acharam do resumo? O que vocês acharam aí do finalzinho do livro? Que se vocês gostaram, tem alguma coisa para poder colocar? Só uma palavra para definir, top demais. Uma palavra, uma frase, né? A palavra seria top. Muito bom. Ai, que show. Que bom que vocês gostaram. Muito bom, muito bom. É bem reflexivo mesmo. Ai, que legal. Não sei, a Aline deu umas pernadas na gente essa semana aí, não deu não, Jennifer? Deu, mas várias pernadas. Ainda tô meio chamada porque ela chegou e falou assim, ué, pensei que final de semana tava liberado. Ah, ela não meteu essa não. Eu falei assim, tá. É, dona Aline. Eu achei mesmo, mas chegou no sábado, domingo, falei, caraca. Ainda fui dormir muito tarde, eu falei, sábado e domingo acho que tá liberado. Acabou que não deu, mas vou retomar isso aí. Tá certo. Eu hoje, esse final de semana tá bravo, porque eu nem consegui ir pra academia, eu tô. A gente tá fazendo um trabalho em outra cidade. Aí o chefe me pega aqui em casa às 5h40 mais ou menos. Quase que eu não consigo fazer meu matinal. E a gente volta pra casa às 8 da noite, 9 da noite. Aí, pra eu sair daqui de casa e ir na academia, que é lá no centro, não dá tempo de chegar até a academia fechar. Ou seja, essa semana eu só devo voltar pra academia na quinta. Mas todo dia direitinho eu tô fazendo meu milagre. E eu já tô planejando fazer mais 30, porque eu vou pro 22 e a Bianca vai começar também, a minha irmã. Aí eu vou continuar pra motivar ela. E a galera que for começar ou quiser entrar, só partiu. E vocês vão começar quando, Rangel? Ela deve começar no início do mês. E eu não vou parar. Sem parar. Sim. Eu comecei o meu, mas eu até faço, só que não tão cedo, aí por isso que eu não posto, que aí às vezes eu faço mais tarde. Né? Não, Aline, eu quero ver você postar. Você pode postar 5h30, você pode postar 8h30, você pode postar 10h30, você pode postar 1h30 da manhã. Quero ver você postar e você me mandar, entendeu? E mais importante, é como eu falo, mais importante é fazer, entendeu?
Que a gente, no começo, eu acho que, tipo assim, pelo menos pra mim funciona. Eu parei de ficar querendo só o horário. Eu falei assim, eu tenho que me comprometer diariamente. Porque aí eu começo a botar desculpa, tipo assim, não foi no horário, passou. Não vou fazer, não. Aí depois, quando eu vi, não tô fazendo mais. Não, eu ainda faço, só não posto, entendeu? Que às vezes eu faço naquela correriazinha, mas faço. Mas aí, como eu não acordei 5h30, né? Eu falo, não vou postar, não. Eu quero Os 3 primeiros dias foram certinho de manhã. Os Aí 3 primeiros depois, dias é uma maravilha. É lindo. E também minha rotina, ela muda muito, tá variando muito. Então, mas os 3 primeiros dias, ó, tipo, amanhã, né? Amanhã é o quê? Quarta, quinta e sexta dá pra fazer tranquilo. O negócio é sábado e domingo. Sábado e domingo não tem descanso, não? Não, gente. Ah, Sua tá. vida dá descanso, sábado e domingo? Acontece nas melhores famílias. Eu já pensei em alterar o meu horário, porque eu tenho ido dormir muito tarde para acordar tão cedo. E fora que eu durmo pouco e no trabalho eu me esforço muito. Mas eu decidi que por enquanto eu não vou trocar porque eu quero fazer esse sacrifício de fazer esses 30 dias direto. Depois que eu finalizar os 30 dias que eu coloquei como minha meta, talvez eu mexa em alguma coisa. Mas ainda assim, eu vou tentar o máximo possível acordar o mais cedo que eu conseguir, de acordo com o horário que eu vá dormir. Porque, querendo ou não, se você tirar uma horinha do seu dia na parte da manhã para se dedicar em melhorar como pessoa, seja fisicamente, seja lendo um livro, seja meditando ou orando, uma horinha, isso faz uma diferença gigantesca na vida. Não vai fazer no seu mês, vai fazer na vida, sabe? Não vale a pena esse sacrifíciozinho de uma horinha. Tá, vou voltar à minha rotina. Pode deixar. Pra mim aqui é moleza, se vocês quiserem que eu ligue, que eu mande mensagem, porque pra mim vai ser 9 horas da manhã. Eu já vou estar acordado trabalhando há muito tempo, pra vocês vai ser 5. Aí pra mim aqui, que se vocês fossem me cobrar, eu acho que vocês iam ter que me ligar, acho que 2 da manhã. Não, 1 da manhã. Aí Aí já estão dormindo já. a gente ia ter a desculpa, tipo assim, ó, acordei 1 hora da manhã, agora eu tenho que dormir até um pouco mais tarde. Não, deixa isso pra lá. Tô me virando bem. Ai. Confesso a você que essa semana, esses últimos 3 dias aí, eu entrei em parafuso. Normal. Já começo a aceitar algumas coisas assim em mim. Mas hoje teve mais uma motivação. E o que tá me ajudando bastante, assim, é botar escancarado, assim. Eu ler todos os dias. Por que que você tem que fazer isso, né? Você lê o propósito diário, botei o propósito na minha cara, já lancei na minha cara, que é para quando eu pensar em, tipo assim, não quero lembrar. Eu passei dessa fase de colocar visual, sabe? Mas funcionou pra mim por um bom tempo. Agora é mais mental. Eu mentalizei, agora já era, não tem volta, sabe? Já tá enraizado. Então, quando eu acordo de manhã, eu pulo da cama porque eu sei que se eu ficar, eu tô perdendo tempo. Minha vida que tá esvairindo, sabe? Não dá mais pra perder tempo e deixar a vida passar, não. Tem que fazer acontecer, senão vai passar mais 5 anos da minha vida e aí, eu vou estar na mesma? Eu vou. Não, para de perder tempo. Chega. Tá certo, gente. E aí, tem mais uma coisa para vocês colocarem? O próximo livro, eu procurei aqui na listinha que a gente fez, eu não. Eita lasqueira, esse daí é bom, hein? Livro, tá até aqui, ó. O autor best-seller mundial de Think and Grow Rich, que é o que ele falou, Pensa em Riqueza, Napoleon Hill. Sim. Esse é o próximo livro que a gente vai começar na próxima semana. Vou ver se eu consigo achar o PDF dele para disponibilizar aí para vocês. Mas eu já tenho aqui. E essa semana ainda eu já boto o cronograma direitinho pra gente poder fazer, ver se a gente consegue fazer ele dentro de um mês, né? Porque eles já são mais páginas. Ele já é maior. E pra gente poder organizar direitinho.
Fechou? Eu tô ansioso pra debater sobre esse livro aí. Ah, é? Muito. Já leu? Eu ainda não li, não. Olha, esse aqui meu tá todo. Eu não li não, só vi resenha. É, todo mundo fala muito bem. Se fosse basear pela fama dele, a gente tá no caminho certo. Mais esperto que o diabo. É o próximo livro, gente. Fechou. 00:20. 00:20? Ah, a gente termina cedo hoje. Gente, obrigada pela participação de vocês. Obrigada aí por estarem sempre aqui com a gente. Falando pra ouvir esses dois loucos. Mas tudo bem. Seja bem-vinda, Simone. E Simone, apareça mais vezes, hein? Sim. Tamo junto, meu povo. Qualquer coisa, chama a gente no grupo lá que a gente tá aí pra ajudar. Tá bom. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.